O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje continua o bate-papo com a arquiteta e urbanista do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS, Ana Lúcia Dreyer. Ana é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência em sustentabilidade para arquitetura com acreditação pela United States Green Building Council. Seguimos falando sobre a sua dissertação de mestrado intitulada Infraestrutura Urbana Sustentável aplicada ao campus do Vale da URGS. Boa noite, Ana, novamente obrigado pela presença. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Bom, dando continuidade, então... Ana, tu poderia nos falar brevemente sobre as características físicas e ambientais do campus do Vale? Sim. A área do estudo, a área do campus do Vale, ela é localizada no bairro Agronomia de Porto Alegre e ela fica na zona oeste da cidade, divisa com a cidade de Viamão, né? Na parte oeste do campus, ela faz a divisa com o bairro Santa Isabel de Viamão, e uma área adjacente, bem pertinho do campus, se chama Vila Jardim Universitário, né? Dentro do perímetro do campus do Vale, existe uma área de proteção e preservação de topo de morro, com cota de 216 metros, ou seja, dentro de toda a área mais elevada do campus do Vale, é uma área preservada, prevista em legislação. E existem ainda APPs, que são essas áreas em torno de rios e córregos e nascentes, que existem também dentro do campus do Vale e que também requerem uma preservação maior, né? Boa parte do campus do Vale está dentro do raio de abrangência da zona de amortecimento do Parque Saint-Hilaire, que, na verdade, o que é a zona de amortecimento? A cada zona de preservação, que o Parque Saint-Hilaire é uma zona de preservação, se fazem distâncias que, dentro daquele perímetro, também tem que se ter um controle maior sobre o uso e a intervenção nas áreas naturais, né? Portanto, o campus do Vale, mesmo já tendo ocupações, já tendo uma área de infraestrutura ocupada e uma área edificada bem grande, mesmo assim tem que se ter um cuidado muito grande em qualquer intervenção, porque ele está dentro de uma área que, não só para Porto Alegre ou só para o bairro Agronomia, mas também para o Estado, significa uma zona de amortecimento que é importante para criar um equilíbrio ecológico, um equilíbrio de transição entre zonas verdes e zonas azuis, enfim. Ela é uma área de interesse institucional, né? Portanto, então ela tem que ter a preservação aliada ao crescimento institucional. Ela não, a gente não adianta também só preservar e não construir, porque a universidade precisa prestar um serviço, ela precisa ser ampliada, precisam ser feitos novos prédios, novas salas de aula, novos laboratórios, mas isso, a cada implantação que se faz tem que ter um cuidado de onde isso vai ser colocado, qual vai ser essa ocupação. Então, precisa crescer, sim, em termos físicos, né, em termos de expansão da estrutura física da URGS, mas devido a essas restrições ambientais, tem que se ter um cuidado, né, de como fazer essa preservação, essa implantação. Sim, inclusive, a gente tem uma nascente, né? Ou algumas nascentes. Nos topos de morro do campus do Vale, no Morro Santana, existem, na área superior, que é uma área bem mais rochosa, tem tanto nascentes, né, de afloramento, como também como tem um solo que é muito impermeável, tem muita rocha na parte superior do morro, existem alguns, depois vão me corrigir que não é bem lago, não são lagos, mas tem algum agrupamento de água que essa água acaba se desviando e formam pequenas nascentes que depois elas vão contribuir para o volume do arroio dilúvio. Então, sim, pode-se dizer que boa parte da água que vem do arroio dilúvio está dentro do campus. Então, mais um cuidado que nós devemos ter. Muita gente se surpreende que o arroio dilúvio é potável em algum momento. Em algum momento ele é. Sim, em algum momento ele é potável. Lá onde tem a Faculdade de Agronomia, a Faculdade de Veterinária, que já é na parte mais baixa do vale, mas não é no morro, né, na parte do vale, ali ele já é poluído, né, por contribuição tanto do entorno que já está edificado em volta, porque ali ele já começa a receber
problemas da urbanização. Né? Então, tem-se já um problema na parte mais baixa. Mas na parte alta, ele ainda tem áreas que ainda são livres de contaminação. E a fauna, Ana, o que tu já encontrou? Eu, pessoalmente, já vi macacos, já vi tartaruga, pássaros inúmeros, insetos que eu nunca tinha visto na vida. Realmente é muito bonito ali no Vale, tem seu charme. Né? Mas tem setores aqui da URGS e departamentos que fazem pesquisas específicas sobre essa questão da fauna urbana e da fauna nos morros de Porto Alegre. Isso é bem estudado aqui na universidade e para quem tem interesse vale a pena buscar esses pesquisadores, esses autores, porque tem muita informação que a gente, às vezes, no dia a dia aqui da cidade nem percebe, nem acredita que possa ter tão pertinho. Inclusive ali é Mata Atlântica, tem na verdade, o Vale ele está numa região que ele tanto é campo, né? Ele é do bioma, ele é uma interferência do bioma Pampa, que são os campos de cima, com a Mata Atlântica. Na parte mais superior dos morros que são os campos, e na parte mais baixa ainda se tem a mata. Na verdade, está muito destruído, principalmente a parte mais baixa, né, que é onde se tem uma ocupação urbana mais intensa. Ela está bem deteriorada, enfim, a questão da mata é muito delicada, né? Mas é uma situação bem atípica, é bem onde se encontram dois tipos de biomas, então tem uma flora, uma fauna muito ricas naquela região. Sim, um patrimônio, na verdade, é um patrimônio da cidade, né? Sim, como eu falei, não só da cidade, não só de Porto Alegre, não só de Viamão, mas ele é importante para a região como um todo, né? Faz parte todo de um ciclo ecológico. E, Ana, como se deu o planejamento urbano que a gente encontra hoje no campus? O Morro Santana, isso é uma curiosidade bem interessante que na pesquisa a gente acaba descobrindo, né? Ele foi um dos primeiros locais de Porto Alegre a ter uma edificação, né? Porque ele fazia parte da Sesmaria Santana, que era pertencente a Jerônimo de Ornelas, né? E foi lá que ele escolheu, no Morro Santana, para fazer uma edificação. Era uma casinha, porque era um local alto da cidade e ele tinha visibilidade da Bahia, de com quem chegava, quem saía. Então, foi uma das primeiras ocupações edificadas de Porto Alegre. Até é bem interessante. Ele fazia parte de um conjunto de terras distribuídos pela coroa portuguesa, com tudo da criação de gado. E ali, como era uma zona elevada, ele foi considerado um local bom para segurança, né, vamos dizer assim. Essa área, pela URGS, começou a ser implantada a partir da década de 60, foi o projeto, né, um plano de expansão da universidade naquela data. E foi inaugurado efetivamente o campus do Vale, foi inaugurado em 1977. Antes disso, já tinha se executado a Faculdade de Agronomia, que é um prédio histórico também, e o prédio do IPH, que antes de 77, a parte do pavilhão marítimo ali já estava sendo construído. A parte da urbanização, ela, na verdade, é um tipo enclave, ela é como se fosse uma cidade fechada em si mesma, né? Que era típico das implantações urbanísticas daquela época, das implantações modernistas, né, de cunho modernista, assim. Eram aqueles pavilhões quadrados, pré-moldados, em série. Só que, na verdade, isso acabou gerando um conjunto arquitetônico muito fechado em si mesmo e com pouca legibilidade. Então, as pessoas acabam se queixando muito lá no campus do Vale. Não encontro os prédios, eu não consigo ler o ambiente. As pessoas têm poucas referências. Porque como a topografia ela é muito acidentada, não se tem uma visão, eu chego no local e consigo ver o todo. Não se consegue ver o todo. Além disso, ele é muito fechado, né, da cidade. Ele não conversa muito com a cidade. Nós temos as entradas principais, que basicamente são para veículos, né, ônibus e carros. E se tem uma ponte que liga ao bairro ali do Jardim Universitário, que faz uma interlocução com o bairro vizinho. Mas de pedestres, não é um acesso muito claro também, né? Então, a universidade ela acaba se fechando em si mesma, mas não é somente a URGS, não foi somente o campus do Vale, isso fez parte de uma característica da expansão das universidades brasileiras naquelas décadas, né?
Então, fez parte de um movimento, de uma cultura que se tinha, e que o entendimento era que a ocupação deveria ser daquela forma. E, na tua opinião, Ana, quais são os atrativos do Campos do Vale para os alunos e o público em geral? Que características e locais tu sugeririas? Atrativos do Campos do Vale. Bom, tirar da questão da segurança, que realmente tem que se dizer que é crítico hoje em dia, em qualquer lugar da cidade, mas lá como é uma área muito grande, tem que se cuidar realmente onde vai se andar lá dentro. Mas, em termos de atrativos, o centrinho, onde tem os prédios de salas de aula e a parte de restaurantes, a parte dos correios, bancos, aquela ali tem uma área interessante, tem uma área de convívio interessante. A parte natural do Campos do Vale é muito bonito, tem belezas naturais, né, muito bonitas. E os atrativos, na verdade, eu vou dizer que são as pessoas lá do Campos do Vale, que é muito plural, tem pessoas de várias características, de vários interesses, e sempre tem uma troca muito grande entre as pessoas. É um meio é muito plural o campus, então acho que é bem interessante nesse sentido. Nossa, nós estávamos falando anteriormente sobre o anfiteatro. Sim, o anfiteatro seria... ele, na verdade, é subutilizado. Poderia se utilizar muito mais para eventos, inclusive como uma forma de integrar a população do entorno, que poderia ter acesso a algum show, alguma coisa que eventualmente não poderia se deslocar até o centro de Porto Alegre. Lá seria uma boa alternativa. E até hoje em dia ele está mais bem cuidado, ele está com os banquinhos de madeira, tá bem agradável, assim, é um ambiente agradável. E está sendo feita a reforma também do RU antigo, então assim que ficar pronto também, que ele é logo ao lado, né, do anfiteatro, também é um local interessante no Vale. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Ana, pela presença. De nada, eu que agradeço, Marcelo. Encerramos aqui o segundo programa. Esteve conosco o arquiteto e urbanista do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS, Ana Lúcia Dreyer. O tema foi Infraestrutura Urbana Sustentável aplicada ao Campus do Vale da URGS. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade do prédio da Rádio da Universidade está em fase de adaptação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o site urgs.br/patrimônio histórico. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, gravações e mesa de áudio de Jefferson Gomes.